todas. É uma situação bem importante que a gente vai presenciar agora, né? Nós estamos à frente de uma organização, uma instituição pública, tá? Uma instituição que tem dentro das suas responsabilidades, né, ensino, pesquisa e assistência. Isso a gente não pode esquecer. E diferente de outras instituições de saúde, de ensino, a nossa instituição também tem que ter eficiência. Nossa instituição também tem que obter lucro. O nosso lucro, ele não é medido em valores monetários. O nosso lucro é medido na eficiência dos serviços que nós prestamos. O nosso objetivo sempre foi de prestar o melhor serviço. Seja esse serviço na assistência aos pacientes que nos procuram. Nosso serviço é um serviço público, 100% público, de atendimento gratuito, tá? Dentro do Sistema Único de Saúde. Nosso serviço é um serviço de ensino e pesquisa de uma universidade pública federal, totalmente gratuito, tá? E é para o bem da sociedade brasileira, é para o bem da sociedade carioca, da sociedade fluminense. É aqui que nós formamos os novos profissionais, é aqui que nós capacitamos outros profissionais, desenvolvemos pesquisas, fazemos formação em especializações, tanto lato sensu como estrito sensu. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme, tá? E o mínimo que a gestão pode devolver à sociedade é a prestação de contas. Então, sempre foi nosso objetivo a transparência, sempre foi o nosso objetivo a eficiência, a eficácia, tá? E nós estamos numa nova era, né? Então, muitas vezes nós ficamos presos a paradigmas do passado e totalmente desconectados da realidade. Não é de hoje que a gente vivencia crises e crises no sistema de saúde público, no sistema de ensino público, tá? Nas instâncias de governo, e negamos por muitos anos, tá? Que nós estávamos errados, tá? Então, é comum do ser humano passar o erro para as instituições, para o que é intangível, né? E não assumir as responsabilidades. Nós estamos numa nova era, não vou dizer que é o modelo, o melhor modelo, mas é um modelo possível, tá? Dentro do arcabouço jurídico que a gente vive, dentro do país que a gente vive, dentro da situação econômica que a gente vive. Então, esse modelo, eu participei no início, em 2010, das discussões sobre os modelos de gestão para hospitais. Eu estava no Ministério da Saúde, na época, tá? E pude observar as preocupações dos gestores, né, dos ministérios, tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação, em encontrar um modelo que pudesse responder às necessidades da sociedade brasileira. O modelo possível, aprovado pelo Congresso Nacional, foi a gestão dos hospitais universitários por uma empresa pública. Diferente do que muitos aí alardeiam, isso não é um processo de privatização, tá? É uma empresa 100% pública. Existe diferença? Sim, inúmeras diferenças.
Existe a diferença que uma empresa ela possui uma política de governança que a administração direta não possui. Ela possui a accountability, que a administração direta não possui. Tá? E ela tem regras rígidas de compliance, que a administração direta pena em implementá-las. Tem dificuldades, né? Então, o modelo jurídico de administração que hoje nós temos, nós somos obrigados a prestar contas full time de tudo que acontece. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Você tem que estar prestando contas, você é vigiado ao tempo inteiro. Mas, ao longo de um tempo, é a forma mais segura de se administrar. É mais segura para o gestor, porque ele não fica vulnerável a processos, a auditorias, porque a forma que desenvolve-se o trabalho e a gestão do hospital, ela tem redundância em inúmeras etapas, em inúmeras fases, tá, de controle. Então, isso garante, para quem está na gestão, segurança jurídica. Isso garante, para a instituição, dados mais confiáveis. E já se provou, ao longo aí dos seus 12 anos de existência, tá, que é um modelo de sucesso. Diferente de outras políticas públicas aplicadas tanto nos hospitais universitários como no sistema de saúde, e aí eu posso citar algumas, OSPUB, eu posso citar o REUF, eu posso citar o processo de contratualização, o próprio criação do Sistema Único de Saúde, mas a maioria das políticas públicas implementadas para os hospitais universitários eram políticas distributivas. O que isso significa? Significa que essas políticas elas visavam a repasse de recursos. Identificava-se falta de recursos e vinha uma política que distribuía recursos, seja por remuneração por tabela, seja por reconhecimento que esse hospital é um hospital de ensino e faz direito a recursos para o custeio, o financiamento do ensino e da pesquisa, seja por reconhecer esses hospitais com alta complexidade e fazer jus a investimentos, participar de programas para recebimento de equipamentos, de aperfeiçoamento. Porém, nem uma política pública, e isso eu estudei profundamente as políticas públicas para o sistema de saúde e especificamente para os hospitais universitários, desde a Constituição de 1988. E a primeira política pública que investe na mudança da cultura institucional foi a criação da EBSER. É claro que é uma ruptura desses paradigmas do passado, mas é uma política pública que dá garantias de eficácia e eficiência. Estamos vivendo no melhor momento? Não, obviamente não, por inúmeros outros fatores que ultrapassam o nível de gestão da unidade e muitas vezes ultrapassa a capacidade de resposta da própria empresa. Tá? A gente, por ser um serviço público, estamos vinculados e atrelados ao orçamento público, à lei de diretrizes orçamentárias, às forças políticas do Congresso Nacional, né? Aos processos todos políticos e dependência de programas de governo, tá? E em alguns momentos dos últimos 20 anos houve mais interesse em investimento em educação e saúde, em outros momentos não houveram investimentos necessários. Então, é uma política de longo prazo, não é uma política de curto prazo, mas nós avançamos. E uma das maneiras de mostrar esse avanço é a prestação de contas. Tá? Então, eu tenho plena clareza e convicção
que nós estamos no caminho correto. Temos muito ainda o que fazer, muito ainda o que amadurecer, principalmente na questão da cultura institucional, que precisa ainda mudar, né? Isso é difícil no mundo inteiro, em qualquer tipo de corporação, tanto público como privado. A diferença é que no privado as coisas acontecem com uma velocidade maior pela própria natureza de sua essência, tá? Mas nós também vamos conseguir, vamos avançar, e gostaria de agradecer e reconhecer o empenho de todos aqui da gestão, tá? Principalmente do Vinícius, que é um funcionário público concursado, não é da nossa instituição, veio e já se agregou, já faz parte da nossa família, e todos nós temos muito orgulho de ter o Vinícius aqui, e os números provam isso, né? Então, nosso hospital, ele cumpre as regras de transparência, ele cumpre as normas do Sistema Único de Saúde. Nós, para quem não sabe, nós somos o hospital no Rio de Janeiro que mais atende em percentual ao SUS, tá? É um dos que mais atende em números absolutos ao SUS e à regulação. Então, isso demonstra transparência, isso demonstra maturidade institucional. Tá? Na área administrativa, tem alguns dados extremamente importantes. Há mais de 3 anos, nós não temos um contrato emergencial. Há mais de 3 anos, nós não temos pagamentos indenizatórios, que são aqueles serviços que são executados sem contrato, sem seguir as regras da legislação. E isso demonstra a preocupação que a gestão tem e que toda a equipe de administração do hospital está de parabéns, porque são pessoas jovens, são pessoas que entenderam a missão, entenderam o recado, mesmo com todas as dificuldades, se empenham e, apesar de todas do mundo inteiro remando o contrário, a gente está conseguindo vencer essa correnteza. E estamos sendo reconhecidos. Graças a Deus, estamos sendo reconhecidos. No meio da saúde, temos reconhecimento hoje dentro do Ministério da Saúde, temos reconhecimento na própria ABSER, temos reconhecimento no Ministério da Educação e nos órgãos de controle também, inclusive nós sendo referência para várias atuações em diversos campos, tanto na área administrativa, como na área de tecnologia de informação, transparência, tá? E estamos sendo chamados cotidianamente para transferência dessa nova tecnologia de gestão para outras unidades de saúde, tá? Só para dar um exemplo para vocês, hoje nós fazemos transferência de tecnologia do Sistema Eletrônico de Informação, do Prontuário Eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Niterói, para a área de saúde, para os hospitais universitários da UFRJ, nós estamos fazendo a transferência de tecnologia para a UFRJ, que aderiu recentemente à ABSER, e estamos fazendo transferência de tecnologia de gestão e de informações para os hospitais do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Então, isso é um reconhecimento do meio que a gente está inserido, que é de saúde pública e de ensino, tá? E é um reconhecimento do trabalho, que não é simples, é um trabalho árduo, um trabalho complexo, mas que a gente está caminhando, está desenvolvendo e temos muito a crescer. Então, só tenho que agradecer. O Vinícius vai apresentar aí os dados, as informações, tá? E a gente ficar atento, porque isso vai dar condições para que todos nós que estamos aqui assistindo e os que não estão hoje presentes terão condições de assistir a posterior para as discussões do dia a dia, do cotidiano que a gente tem dentro dos nossos ambulatórios, dentro das nossas enfermarias, dentro da administração, quando questionados sobre o modelo da gestão, que é a ABSER, quando questionados se esse modelo é um modelo privatista,
Então, simplesmente é um fato. Tá? O fato é que a gestão evoluiu, e evoluiu porque o mundo evoluiu, o mundo mudou e exige hoje uma administração mais técnica. Então, o que a gente vai apresentar agora, o Vinícius vai apresentar para vocês, e Vinícius está de parabéns aí pelo seu trabalho, está reconhecido por todos, toda a equipe tem reconhecido, não só na parte técnica, que isso ele foi escolhido a dedo, né? Mas pela parte humana, pela capacidade de diálogo, pela capacidade de liderança. Então, estamos num caminho correto, vamos em frente. Vinícius, parabéns. Pode seguir com sua apresentação. Obrigado, doutor João. Obrigado pela confiança e, principalmente, agradeço a confiança dos 1.500 colaboradores do Hospital Universitário. Essa prestação de contas nada mais é um papel nosso aqui de mostrar o trabalho dos 1.500 colaboradores do hospital, fora os terceirizados, fora, né, os voluntários, pacientes. Então, a proposta dessa prestação é exatamente isso, entender como que o recurso empregado, e foi muito oportuno a sua fala, doutor João, que nós somos 100% SUS e 100% orçamento da União. Então, isso é muito importante, não tem nada de privado, né, atendimento público. Então, hoje a EBSE, ela exige que maximizemos aqui os recursos públicos, né, fazer mais com menos. Então, acho que é importante a gente demonstrar aqui o esforço de cada colaborador do HUGG e que isso se torne uma rotina, né, independente de quem você está na cadeira, né, da gestão e tal, que tem essa prática de fato, que seja um legado aqui da sua gestão, doutor João, que a gente tem essa capacidade de prestar contas todo ano. Acho que esse é um pontapé muito importante, já fizemos isso ano passado, e a ideia é que esse ano aqui, com a apresentação, ela se torne mais objetiva, inclusive, com o detalhamento dos recursos, que acho que isso é um papel muito importante nosso, porque não é tão simples buscar informação, né? Apesar de ser um estudo público, eletrônico, mas concatenar e explicar como é empregado o recurso público é muito difícil. Não é um trabalho tão simples. Eu tenho certeza que vários colaboradores aqui não sabem, né, os desafios, a limitação do recurso. Então, a proposta aqui é que todo mundo tenha conhecimento, de fato, dos recursos e das ações adotadas nesse ano, a estratégia adotada em relação ao emprego do recurso de capital, junto com o custeio. Tá? Vou compartilhar aqui a apresentação. Verifica, por gentileza, se está aparecendo para todo mundo a apresentação, e o som está ok também, por gentileza. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a ideia da prestação de contas, exercício 2023. E aí, primeiro ponto importante aqui para ressaltar, né, é uma prestação de contas especificamente das ações da gerência administrativa, com a implicação nos resultados assistenciais e de ensino do hospital. E primeiro ponto, assim, um grande diferencial da empresa brasileira de serviços hospitalares, o modelo de gestão, é trazer uma segurança jurídica e regimental para todos nós que atuamos aqui num tema muito complexo, que é gerir recurso público. A gestão de recurso público é totalmente diferente do privado, né? A gente tem que ter uma série de responsabilidades, tanto no rito como em termos de toda a execução, né, de planejamento orçamentário, de processo licitatório, né, de gestão de estoques. Então, nós temos a obrigação de sermos eficientes, efetivos, e buscar toda a redução possível ali de qualquer desperdício do recurso. E um ponto muito relevante, né, eu acho que é importante a gente ressaltar, primeiro, o organograma que a EBSE disponibiliza para a gente, né, para atuar nessa área administrativa. Hoje nós temos 22 áreas na gerência administrativa. Esse é um modelo padrão para as 41 filiais, né, hospitais vinculados à EBSE. Temos algumas diferenças de tipos de hospital, pelo tamanho, né, complexo hospitalar, mas o modelo de gestão ele é unificado. Então, nós temos 3 grandes divisões, que são chamadas de divisão de administração e finanças, logística e infraestrutura hospitalar e divisão de gestão de pessoas, que essas 3 divisões elas possuem 7 setores subordinados e 12 unidades subordinadas a esses setores e divisões. Então, nós temos hoje 22 áreas vinculadas à gerência administrativa. O hospital, como todo, possui 1.521 profissionais ativos. Graças a Deus, majoritariamente pelo sexo feminino, isso é muito importante. Mostra o nível de competência do hospital também está atrelado às mulheres sendo mandatórias aqui na nossa força de trabalho. Nós temos dentro da GAD 123
colaboradores lotados, então 8% da força de trabalho do hospital estão subordinados na estrutura da gerência administrativa. Temos aqui uma divisão entre profissionais de nível médio e superior, praticamente 50%, né, 50%, 49%, e isso mostra também o nível de capacitação e preparo dos profissionais do HUGG. Isso é muito interessante. Acho que o maior patrimônio que nós temos no HUGG é a nossa força de trabalho, né, muito qualificada, muito comprometida. Então, isso que gera, né, a gente hoje ser o número 1 do SUS no Rio de Janeiro, graças à força de trabalho de cada um aqui. São 215 profissionais na área administrativa, como todo, né? São as 3 gerências, 962 profissionais na área assistencial, 344 profissionais na área médica e uma média de idade de 45 anos dos nossos colaboradores. Bom, e aí, primeiro ponto orçamentário que eu queria exaltar aqui é que a gente vem vivendo um período de maximização da utilização do orçamento. Em que sentido? Cada vez a gente tem que fazer mais com menos, né? Essa é uma premissa do serviço público como um todo. Então, a gente veio nesse período de pandemia, né, que houve ali uma restrição de atendimentos eletivos, focando no atendimento Covid e tal. E aí, pós ali 2021, a partir de 2021, a gente começou a ter uma queda de orçamento e agora, em 2023, a gente tem uma retomada, uma melhoria no nosso orçamento de custeio. E aí, primeiro ponto, né, o que seria custeio? É o que faz a máquina rodar, tá? São serviços e aquisições hospitalares. Aqui a gente não conta a mão de obra, tá? Então, aqui nesse valor aqui, de 2023, por exemplo, que nós tivemos 45 milhões em orçamento de custeio, somando o quantitativo tanto para serviços como para aquisições do hospital de insumos. E aí, um ponto muito relevante nesse ano de 2023, porque até 2022, até metade de 2023, nós passamos um contingenciamento orçamentário muito forte. Em que sentido? O nosso contrato de gestão ele sofreu uma auditoria a partir de 2021, então ele foi... ele teve um corte muito grande, né, de 21 para 22, então reduziu muito o orçamento do hospital. Pelo contrato de gestão, a gente receberia só 27 milhões, e o hospital não tem como contar só com 27 milhões, só em serviço, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente roda com 32 milhões. Então, não teria como, né, a gente sobreviver só com o orçamento do contrato de gestão. A IPSELA sempre entra com um complemento, um aporte de recursos, né, que é o chamado RIUF. Tá? Então, o orçamento que a IPSELA complementa para poder a máquina girar, só que ela não só audita, é o papel da empresa, né, auditar de forma bem rígida, mas ela exige muito, né, reuniões de gestão, centavo do hospital, questionar como está o nosso tipo de estoque, quais são as prioridades que são adotadas, como está o nosso serviço. Então, assim, não é simplesmente destinar o recurso, né, sem nenhum questionamento. Então, para a gente receber recurso da FCE, a gente tem que ter as informações muito bem sistematizadas e, ao mesmo tempo, fazer o link com o atendimento assistencial e de ensino, que é o nosso propósito. E o ano de 2023 foi muito marcado pela capacidade do nosso superintendente em conseguir trazer recursos. Ele conseguiu um aumento com o Ministério da Saúde do repasse de custeio de 20 milhões, né? Então, o nosso contrato de gestão. Então, mediante a boa relação e a credibilidade junto ao Ministério da Saúde, o Dr. João Marcelo conseguiu negociar e trazer 20 milhões de aumento de recursos. Então, isso a gente diminui a necessidade de um aporte tão significativo do REUF, da verba gerenciada pela FCE, já que o nosso hospital ele era considerado o hospital mais dependente de REUF da FCE proporcionalmente. E a gente estava abaixo da meta, que a meta era não depender, né, depender até 15% do seu recurso com a verba destinada ao REUF e ao FCE. A gente estava dependendo 40% do orçamento. Então, com essa negociação, a partir de agosto de 2022, 2023, a gente começou a receber um aporte maior de recursos, cerca de 1.666.000 por mês. Isso tornou a gente mais equilibrado no orçamento e maior também credibilidade junto à sede em discutir possíveis repasses de recursos. Então, nós fechamos o ano de 2023 com 45 milhões de custeio. Então, com o nosso contrato de gestão ali gerando em torno de 27 milhões mais o complemento que foi negociado, e, ao mesmo tempo, também diminuiu a nossa dependência de REUF.
Tá? Então, por isso, a projeção para esse ano é que a gente consiga também um orçamento melhor ainda, mais equilibrado dentro das demandas do hospital. Então, por isso, a gente está focando em aumento de alguns serviços estratégicos, como manutenção, serviços como apoio administrativo, que é um sintoma nosso aqui, que muitas equipes são enxutas, então a gente tem muita demanda para pouca mão de obra. Então, esse ano o prognóstico é melhor em relação a equilíbrio do orçamento, mas a gente conseguiu fechar bem o orçamento de 2023 com um hospital com nível de abastecimento satisfatório, junto com os serviços todos quitados, pagos em dias. E aí, em relação ao orçamento de investimento, ou seja, nosso capital, orçamento de capital, é o orçamento que traz ali destinação para obras, para aquisições de equipamento médico hospitalares, materiais permanentes, imobiliários. Esse ano foi um ano também marcado pela capacidade do nosso superintendente em buscar recursos, então ele conseguiu trazer para a gente, negociando com as bancadas parlamentares, trouxe um investimento de 7,5 milhões em emendas parlamentares. Então, por isso, a gente, junto, alinhado ao planejamento estratégico do hospital e da EBSER, a gente trabalhou as prioridades desse orçamento, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, investimos no ano de 2023 em renovação tecnológica do nosso parque. O Hospital Gafreguini, ele era considerado um dos hospitais até uma reunião que a gente participou no meio do ano passado, a sede ela manifestou a preocupação que o nosso hospital era, se não fosse o mais defasado, um dos mais defasados em termos de equipamentos, né? A vida útil dos equipamentos aqui, defasagem tecnológica, já estava chamando a atenção, e aí a gente fez um forte investimento, vou explicar daqui a pouco. Investimos em 97 equipamentos médicos hospitalares, 97 tipos de equipamentos. Então, isso vai dar uma boa organizada na nossa demanda. E, ao mesmo tempo, também tivemos um orçamento, então foram 7,5 milhões em emenda parlamentar e mais um complemento de 2,5 milhões, quase 3 milhões, 2,8 milhões em REUF, ou seja, é o recurso de modernização dos hospitais universitários, que é gerido pela EBSERH, ela faz essa distribuição para os hospitais universitários. Então, a gente recebeu 2,8 milhões também no ano de 2023. O grande diferencial foi priorizar, e eu vou mostrar como que a gente priorizou, quais foram as estratégias adotadas. Bom, vamos lá, um panorama geral dos nossos gastos, e aqui na parte de custeio de 2023, tá? Então, lembrando, são os serviços básicos e os insumos. Então, por exemplo, em serviços, hoje o hospital em 2023, nós gastamos 31.216.549, então arredondando 31,3 milhões para fazer a máquina rodar dos serviços básicos, chamando a atenção que nossos contratos mais relevantes, a parte de fornecimento de alimentação mais relevante foi o Tigo Junto, tá, pessoal? Fornecimento de alimentação, então 5,5 milhões. Limpeza e conservação, e aqui entra também não só a limpeza, mas também contratos tipo de manutenções, 5,6 milhões. Energia elétrica, 3,3 né? 3,5 milhões. Apoio administrativo, 4,4 milhões anual. Vigilância, 2,2 milhões. Manutenção e conservação de bens patrimoniais, 2,3 milhões. Conservação de equipamentos, então terceirizações desde contratos de manutenções de equipamentos produtores, gerou em torno de 2 milhões, nosso gasto no passado. Locação de máquinas e equipamentos, 1,8. Serviço médico hospitalar, água. Então, aqui é um detalhamento em termos de serviços. E eu vou mostrar também um trabalho que foi feito pelas áreas administrativas em como melhorar e otimizar os nossos contratos. Todos eles passaram por extensa negociação. Reduzimos ali, durante o ano de 2023, cerca de 2 milhões em negociações. Vou explicar daqui a pouco como se deram essas negociações. E em material médico hospitalar, dividindo aqui em material MatMed, 5,5 milhões, medicamentos, 4 milhões, material laboratorial, 1,5 milhões, e diversos outros materiais dentro da categoria de custeio, girando em torno de 1 milhão. Então, ano passado, em MatMed, material, produtos para a saúde, nós utilizamos 12 milhões e 300 mil arredondando. E como se deu aqui a questão da distribuição e investimento? Investimento, nós tivemos, então, ano passado, 2 milhões e 400 mil arredondando, 7,5 milhões para para a emenda parlamentar, e 2,8, 2,9
para o recurso que veio diretamente da EBSER, né, com o Ministério da Educação, 2,9 milhões. Como é que a gente separou em categorias de investimentos? Nós investimos em infraestrutura cerca de R$ 970 mil. Na parte de TI, esse ano também a gente tem um foco muito importante em compra de equipamentos de TI, principalmente computadores. Nós fizemos um aporte ali de cerca de R$ 700 mil. Equipamento médico hospitalar, que foi realmente ali o nosso carro-chefe do ano, que girou em torno ali de 8 milhões e 700 mil. E aí muita gente perguntava, mas por que não foram feitas obras, né, e sim investimento em equipamento? A gente vai explicar daqui a pouco o critério. Mas como há uma discussão sobre o futuro da instituição, né, um debate que está sendo feito sobre como melhor otimizar o atendimento SUS no Rio de Janeiro, então o hospital está sendo um pilar nessa discussão, a partir do protagonismo na questão da gestão aqui no Rio de Janeiro. Está tendo essa discussão de como otimizar e melhorar o atendimento SUS no Rio. A estratégia de focar em equipamento médico hospitalar, ela garante qualquer decisão que for tomada para o futuro. Então, isso é ponto importante. Porque também tem a questão do tempo. Exemplo, fazer uma obra, a gente não consegue licitar tudo no ano e fazer a obra no ano. E o recurso a gente tem que executar, pelo menos, ou tratar dentro do exercício. Então, tem esse custo de oportunidades também. Tem obras que a gente tem que contratar projeto para depois fazer a licitação. Então, que são planejamentos de 1, 2, 3 anos. E aí a gente tem alguns planejamentos em andamento, que eu vou comentar isso daqui a pouquinho. E aí, só para detalhar um pouco mais a questão do investimento, separando aqui por fonte de recursos, tá? Então, aqui eu estou falando do orçamento de capital, como que a gente investiu. Os 2,8 milhões de investimento via REUF, nós compramos relógio de ponto, prancha passante, incubadoras neonatal, então aparelhos de anestesia, vaporizadores, ventiladores pulmonares, compramos computadores, monitor de massa e cirurgia, eletrocardiógrafo, desfibriladores, monitores multiparâmetros. Daqui a pouco eu vou mostrar quantos equipamentos de cada, tá? Eu tenho consolidado aqui daqui a pouco. Fizemos também investimento em cabeamento estruturado para poder avançar com o HGHU em ambulatórios, por exemplo, avançamos com a pediatria para poder informatizar e digitalizar o atendimento todo. Compramos notebooks, 10 notebooks no ano, seladores para a central de material de esterilização. Compramos 68 aparelhos de ar-condicionado, na verdade foi dividido uma parte com o REUF e outra parte com a emenda parlamentar. E também adquirimos 2 câmaras mortuárias esse ano. Então, que era uma demanda já indicada pela infraestrutura junto com a área de engenharia clínica. Ou seja, então, dentro dos 2 milhões e 834 mil, nós investimos em 2,2 em equipamento médico hospitalar, 234 mil arredondando em tecnologia da informação e comunicação, e na parte de infraestrutura, cabeamento estruturado e intervenções de infraestrutura, nós gastamos R$ 365 mil do orçamento de 2,8. Agora, vindo para a coluna da direita, que é da parte da emenda parlamentar, então seguimos também a mesma proporção em termos de investimento. 6 milhões e meio em equipamento médico hospitalar, 465 mil em investimento em TI e R$ 600 mil em investimento em infraestrutura. Dentro desse valor, nós priorizamos compra de laparoscópio, videobroncoscópio, aparelhos de raio-x. Está em andamento a instalação do nosso circuito fechado de televisão, então, ou seja, adquirimos um circuito de SFTB, que serão 128 câmeras no hospital. Nesse momento, chegamos a torno de 40 câmeras já instaladas, já está iniciando o processo de monitoramento eletrônico, então isso é uma medida também fortalecimento da nossa segurança no hospital. Adquirimos 206 mil imobiliários diversos, daqui a pouco eu vou detalhar esses imobiliários também. R$500 mil em vídeo endoscópio, incubadora neonatal, vídeo broncoscópio, R$200 mil também, mais de R$46.450 em ar-condicionados também de emenda, que totalizou aqui uma aquisição de 68 aparelhos. Compramos 155 computadores, 100 de emenda e 55 do REUF, de investimento, containers, equipamentos de raio-x,
móvel digital, arco cirúrgico, ultrassom portátil, ultrassom cardiológico neonatal, ultrassom estacionário com elastografia, eletrocardiógrafo, desfibriladores, ventiladores pulmonares também dentro dessa adulto e neo, então quase R$ 1 milhão só em ventiladores e quase R$ 500 mil também em emenda parlamentar e monitores multiparâmetros, ou seja, então, e aí, mais uma vez, por que adotamos a estratégia de majoritariamente renovar o nosso parque tecnológico? A gente tem um estudo na área administrativa que mostra que mais da metade dos nossos equipamentos depreciarão com menos de 5 anos. Então, por isso, seria menos condição para a gente oferecer ensino, menos condição de ter uma assistência adequada, e foi uma janela de oportunidade importante de a gente utilizar o recurso de uma emenda parlamentar, porque o recurso de investimento não é um recurso fácil de ser obtido. Esse ano, por exemplo, é um ano que a gente não tem tanta perspectiva de recurso de investimento. O que está previsto hoje, juntando obras e equipamentos, no máximo 4 milhões por enquanto. Então, quer dizer, esse ano já vai ser um ano com menor oportunidade de investimento, então por isso que a gente aproveitou a janela de oportunidade, que era uma verba que não era carimbada por um tipo de aquisição ou de investimento, e a gente aproveitou para modernizar com o aval da sede, né? Então, tudo discutido com a área de infraestrutura da nossa empresa. Então, não foi nada... não foi tomado de sopetão, né? Foi uma decisão extremamente planejada, com licitação já planejada desde o primeiro semestre do ano passado. Então, foi algo acompanhado por todas as áreas administrativas, junto com o acompanhamento da Gerência de Atenção à Saúde e, principalmente, com a sede também monitorando essa execução orçamentária. Então, resumindo, desde o final de 2022, quando a gente assumiu a gestão administrativa e tal, nós focamos na modernização do nosso parque tecnológico. Então, já no final de 2022, a gente tinha feito uma aquisição importante de um mamógrafo digital, né, que instalou nesse ano de 2023. Nós tivemos uma nova tomografia computadorizada também, que foi uma licitação centralizada da sede, de cerca de 2,5 milhões. Então, estava finalizando agora a instalação, a obra finalizou. Então, está no último detalhe para poder liberar já para amplo atendimento. Compramos de equipamento de suporte à vida 33 monitores, 16 ventiladores pulmonares, 15 desfibriladores, 10 eletrocardiólogos, 3 aparelhos de anestesia. Então, equipamento de suporte à vida totalizou aqui essa categoria R$ 3.671.250. Já equipamentos de imagem de radiologia, ou seja, 3 raios-x, 2 arcos cirúrgicos e 3 ultrassonografias, também 3 milhões, arredondando, né, 3.370.000 reais. Incubadoras neonatal, que é uma demanda importante aqui no hospital, já que nós somos maternidade porta aberta, então é algo estratégico também para o GAFI. Nós adquirimos, sim, na UTI e maternidade, totalizando R$ 220.000. Equipamentos de diagnóstico endoscópico, então compramos um equipamento de endoscopia digestiva e 4 equipamentos de broncooscopia, totalizando R$ 905.000. Um mamógrafo digital de R$ 990.000 e uma nova tomografia computadorizada de R$ 2.411.000, totalizando, então, desde o final de 22, com 2023, 22 nós adquirimos 2 equipamentos, 23, 95 equipamentos, totalizando R$ 11.645.700 em investimento de novos equipamentos. Eu vi que alguém levantou a mão. Se vocês não se importarem, eu só prefiro fazer a apresentação. No final, eu posso abrir para dúvidas, pode ser? Porque a proposta aqui, como é uma apresentação de prestação de contas e tal, se vocês quiserem ou registrar no chat, ou no final, né, a gente faz esse debate, tá? Só para não ficar no controle do tempo, tem bastante informação para passar, e aí no final a gente abre para perguntas em geral. Pode ser? Beleza, Douglas? Maravilha. Então, vamos lá. Aqui só exemplos de equipamentos que foram adquiridos, né? Então, mamografia digital, lembrando que a mamografia, nós fizemos essa compra, foi uma licitação por tempo recorde, durou exatamente 33 dias da abertura do processo até a homologação, com equipamento que foi recentemente adquirido por outros hospitais da EBSER. Era um equipamento com bom custo-benefício, não era o top de linha, mas a gente saiu de um equipamento de 12 anos de uso,
analógico para um digital novo. Então, quer dizer, a gente gastaria na época 300 mil para recuperar um equipamento de 12 anos analógico, e nós gastamos 990 mil num zerado digital, com possibilidade de melhorias ainda de avanço. Aqui é o exemplo de monitoramento de parâmetro, que já os equipamentos estão chegando, tá, pessoal? Então, assim, nós fizemos todas essas compras, porém, a gente tem uma limitação de espaço e de capacidade operacional de instalação plena dos equipamentos. Então, tudo está sendo montado cronogramas de entrega, instalações, acompanhado pela equipe de engenharia clínica. A parte de imobiliário também está sendo, está recebendo, acho que, se não me engano, nós recebemos no momento cerca de 40% de lendas imobiliárias. Então, até o final do ano a gente vai receber tudo, porque tem que chegar, instalar, montar e depois distribuir. Então, tem que ser algo muito bem casado entre áreas de patrimônio, junto com engenharia clínica, junto com serviços gerais. Então, a nossa limitação de espaço e a limitação dos contratos também, que são contratos enxutos, a gente não pode receber tudo de uma vez, senão tem o risco de deteriorar, não vai ter local de armazenamento. Então, está sendo sempre negociada essa forma de entrega. Tá? Chegou, fica pouco tempo armazenado e já distribui. Tá? Então, dependendo do objeto, está sendo feito isso. A gente vai liberar a informação também de cronograma de instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Tá? Então, isso é um ponto importantíssimo. Demandei isso para a equipe de infraestrutura, já tem o cronograma pronto. A gente vai fazer um GAD informe, daqui a pouco eu vou explicar isso, que todo colaborador do hospital terá acesso, ciência para onde será destinado cada equipamento, cada ar-condicionado e o prazo de instalação, tá? A previsão. Então, isso é uma informação pública também para vocês entenderem como está sendo feita a prioridade da instalação dos aparelhos. Tá? Então, isso é respeitado o posicionamento da equipe técnica de engenharia mecânica, junto com a demanda assistencial e de ensino. Tá? Então, isso aí, já vou até fazer esse compromisso agora, tá, Carlos? Até semana que vem publicar isso no Guideform, porque já está pronto, já foi apresentado e muito bem trabalhado pela equipe de infraestrutura. Tá? Então, a gente fazer essa informação para qualquer colaborador do hospital ter acesso. Provavelmente vai ser um Guideform com um leitor de QR Code, vocês vão abrir lá o cronograma e vão ver o acompanhamento. Ok? Bom, quais foram os grupos de trabalho que nós formamos, nós estabelecemos em 2023? Um ponto muito importante foi a credibilidade sobre a forma de gerir orçamento. Isso era algo muito... nas reuniões iniciais que eu participei com a sede, isso era muito sensível dentro do GAFRE. Então, nós tivemos essa orientação de melhorar o monitoramento e a utilização do nosso orçamento. Outro ponto muito sensível era a questão de segurança, ainda, né, a questão de segurança. Tivemos já situações de furtos, assaltos, né, aqui na porta do hospital. Então, uma região muito violenta, né, essa é a realidade. E aí a gente montou um grupo de trabalho para poder pensar em medidas de segurança. Então, esse grupo de 2023 trouxe medidas de segurança que eu vou apresentar aqui, consolidado esse grupo. Mas logo no início, na gestão final ali de 2022, nós passamos um desabastecimento muito grande, por perda de informações e tal. Então, foi feito um plano de contingência que, em 45 dias, nós conseguimos licitar 400 itens básicos em 8 processos licitatórios, lá em 2022. E a estratégia lá no final de 2022 era que a primeira rodada de licitação, que duraria até meados de 2023, mais ou menos, a ideia era durar até o final de 2023, mas como a gente ainda estava estudando o consumo do hospital, isso é um fator crítico para qualquer hospital, instituição de saúde, tá, gente? Não é característica do GAFRE só, consumo, ainda mais pós-pandemia, vem mudando muito, né, desde perfil de pacientes, de patologias e por aí vai. Então, fizemos o plano de contingência para poder estancar os desabastecimentos na época, mas nós já tínhamos a ciência que pelo menos 20% do que a gente contrataria na época não seria de uma qualidade top, porque o critério na época era não trabalhar com amostras, trabalhar com registro da Anvisa, menor preço, né, aquilo que pode ser comercializado, e estancar o desabastecimento. Então, o novo ciclo de licitações de 2023 já foi pensando em melhorar a qualidade e a comunicação com os usuários, e agora o terceiro ciclo, que é agora em 2024, já é um estreitamento total com assistência, né? Então, a nova gestão de suprimentos também está com essa missão de comunicação bem intensa e trazer assistência realmente como não só assistência também, né, o time da GEP também, mas como nosso principal cliente é o time da assistência, então trazer também como
não só participante, mas construir o processo conjunto. Tá? Então, são etapas que já estavam planejadas já desde 2022. Tá? Então, por isso que esse é um ponto muito importante. Então, fizemos esse plano de contingência, que foi, né, considerado um sucesso pela sede, junto com os usuários aqui, porque entendemos que diminuiu muito a sensação de desabastecimento. Claro, pessoal, que isso não existe em organização nenhuma de saúde. O doutor Gil Marcelo deu uma aula aqui muito importante, sistemas de saúde agora na abertura, mas não existe abastecimento perfeito de saúde pública, até porque o orçamento é finito e a demanda é infinita. Nós temos muitos impactos mercadológicos hoje, né, desde uma pandemia que foi muito brutal, não só para a saúde, mas também na relação mercadológica, a influência da guerra, por exemplo, da Rússia e Ucrânia, em vários insumos hospitalares. Então, quer dizer, a estabilidade econômica, mudança de gestão de governo, tudo isso impacta na relação comercial. Tá? Então, isso é normal a gente ter sensações, mas o grande ponto é ter a capacidade de contingenciar e de conseguir dar resposta. Né? Hoje, faltou um material, a gente consegue dar resposta, consegue ter um plano de consciência. Hoje estamos numa situação controlada, coisa que lá no final de 2022, né, a gente, né, não tinha essa perspectiva tão positiva em termos de capacidade de abastecimento. Fizemos também, e aí esse aí aproveitar aqui e exaltar, né, o time da DAF, né, que fez um trabalho muito importante de monitoramento de restos a pagar, que era algo, então, o resto a pagar era um orçamento preso, que a gente não executava o orçamento. Então, quer dizer, isso mostrava talvez uma incapacidade nossa de gerir bem o recurso. Então, toda vez que eu sentava com a sede para discutir o orçamento, a sede respondia, mas você tem muito orçamento preso. Né? Vocês estão comprando, mas não estão executando. Então, quer dizer, fizemos um trabalho muito importante, vou mostrar aqui um resultado rápido sobre isso, reavaliação de relatórios de TED, monitoramento e tratamento dos passivos e pagamentos em abertos de exercícios anteriores. Então, ou seja, cuidamos da parte reputacional e da qualificação do gasto, foi prioridade de 2023. Ou seja, para dar credibilidade não só para o mercado, né, para a nossa organização, para a nossa instituição, para a sede, para poder discutir orçamento de forma mais sustentável. Ou seja, poder chegar, né, e falar, olha, eu preciso de tanto porque eu vou entregar tanto, né, e dominar as informações orçamentárias. E também teve um grupo, está em andamento, um grupo muito importante também, que é a consolidação da implantação do módulo de custos, é algo que está sendo feito por toda a EBSER. Então, temos um grupo nosso aqui cuidando da gestão do Apura SUS, e do final do ano passado, né, de setembro, que isso aí está sendo também um trabalho que nós estamos monitorando de perto, junto com a sede, com a auditoria interna, que é a gestão de OPME e materiais consignados. Né? Então, temos uma nota técnica, uma norma técnica da sede, e a gente está nesse momento num trabalho de maior rigidez e controle e racionamento das OPMS, tá? Porque são os processos, são as hortas, próteses, materiais especiais, que é uma dificuldade geral, tá? A gestão de OPME não é fácil em nenhuma organização. Aqui, rapidamente, o consolidado das medidas de segurança. Então, o grupo que foi implementado em janeiro de 2023 fez um estudo sobre 104 possíveis medidas de fortalecimento de segurança. Nem todas as medidas estariam envolvendo recursos, né? Nem todas. Então, foi interessante que, pelo contrário, na verdade, a grande maioria envolve a questão de mudança de rotina. Então, aqui, consolidado, só por uma questão bem interessante, que foi levantado por esse grupo, e aí, só para deixar bem claro, né, esse ano de 2024, a gente já vai ter um novo grupo que é para implementar o que foi estudado por esse grupo. Muita coisa já foi implementada, mas a ideia agora, esse grupo, era apresentar um estudo de como poderia fortalecer a segurança do hospital. Agora vem o segundo grupo para poder pegar esse relatório com 104 possíveis medidas e monitorar a aplicação dessas medidas para fortalecer a segurança. Então, só para vocês terem uma ideia, praticamente 35% das medidas envolvem mudança de rotina. Não necessariamente custo, envolve mudança de rotina. Já 28% já tem infraestrutura, 12% meio tecnologia, normatização e cultura organizacional. E aí, em cima de tecnologia, infraestrutura e normatização, né, duas grandes medidas desse ano de 2023. Primeiro, a gente tem hoje implementado e aprovado uma norma de circulação
do Hospital Universitário da Freguesia, porque antes qualquer um poderia andar pelo hospital. Hoje tem uma norma de circulação já, e isso está fazendo um efeito na cultura e no controle, né, da circulação do hospital. E outra que eu considero que, né, um grande feito aí da equipe, porque não é simples, não é uma licitação simples, e isso foi uma licitação que nós dialogamos com o mercado, houve uma consulta pública, identificamos a melhor tecnologia para o hospital e, mediante essa consulta pública, houve inclusive uma redução de custos interessante do que tinha sido planejado inicialmente. Então, contratamos agora o CFTV, que melhorará muito essa questão da segurança. Só para vocês terem noção, esse circuito, né, com 128 câmeras, 8 são daqueles monitoramento, esqueci até o nome, tipo rotativo, tem um nome mais sofisticado, mas que a gente roda, tem um joystick na central, consegue, né, a câmera ela é tão, o zoom é tão nítido que consegue pegar o Cristo daqui, tá? Então a gente consegue ter um melhor monitoramento e de médio e longo prazo melhorará muito a segurança do hospital. Bom, aqui um retrato rápido sobre a gestão de restos a pagar. E aí, para vocês entenderem, né, a importância em relação a esse trabalho de cuidar do orçamento do hospital, porque a gente tinha um comparativo aqui de 2021, 2022 para 2023. Só uma observação, a gente tirou desse gráfico o orçamento que estava destinado para o tomógrafo e para o mamógrafo. Por quê? Eram aquisições já realizadas e só poderíamos pagar após a instalação. Então, o mamógrafo foi pago no meio do ano passado, mais ou menos, no meio do final, porque só finalizou a entrega e tal, todas as obrigações contratadas no meio do ano passado, e o tomógrafo só quando a equipe de fiscalização der ok agora, que provavelmente será agora, final de março, início de abril, a gente fará o pagamento, mas não entra nessa conta de aquisição de serviços que foram empenhados e não executados, principalmente a aquisição, tá? Isso aqui é mais quando a gente compra algo, empenha algo, mas não executa adequadamente. Então fica aquele dinheiro preso, por algum motivo, aquele orçamento preso. Então, para vocês entenderem como foi importante esse processo de monitoramento, e é normal, no início do ano, ter um valor superior, porque pega o recurso que foi empenhado no ano anterior, tá, gente? Então, é normal que vá diminuindo durante o ano. Mas é muito importante a diferença quando a gente compara dos anos anteriores. Por quê? Isso quer dizer que a gente começou a ter mais condição de monitorar realmente o que a gente estava comprando, junto com a execução. E com isso também aproveitar melhor o orçamento. E com isso criar credibilidade para discutir realmente uma possível falta de orçamento ou não junto à sede. E aqui também uma ferramenta, claro que aqui não vou explicar essa ferramenta, porque isso aí seria um outro tópico, mas só para vocês entenderem como foi importante criar pelo time da DAF, da nossa gestão da discussão da administração de finanças. Então, a ferramenta Excel, que aparentemente pode ser uma coisa simples, mas não, né? Isso deu uma segurança para a gente, foi até criado, foi até citado como referência na sede, porque desde fevereiro do ano passado a gente já sabia exatamente o que a gente precisaria para virar um ano de forma sustentável. Antes não, antes a gente achava que era tanto, tal, e a gente começou a ter um controle mais afinado e a gente passou a ter muito mais credibilidade na discussão sanitária junto à sede, etc. Bom, e aqui vai refletir um pouco essa qualidade da execução orçamentária. Então, por exemplo, o gráfico da esquerda mostra que em 2022 nós empenhamos, ou seja, nós contratamos em termos de custeio cerca de 39 milhões. Só que nós pagamos dentro daquele exercício 29 milhões. Ou seja, 10 milhões foram levados para o outro exercício para poder... e é normal uma parte considerável ser levada, como os chamados extras a pagar, porque a gente só pode pagar dezembro, por exemplo, serviço de dezembro no exercício seguinte. Então é normal que tenha um valor. Mas olha a diferença quando a gente compara em 2023. Em 2023, nós executamos 44 milhões e quebrado, correndo dar 44 milhões, mas dentro do exercício nós pagamos 35 milhões e meio. Isso quer dizer o quê? Houve uma evolução, apesar de evoluir cerca de 12% que a gente contratou, mas a capacidade de pagamento evoluiu 22%. Isso quer dizer que a gente geriu melhor o orçamento, a gente pagou mais no exercício, a gente controlou melhor o nosso recurso, a gente melhorou prazos de pagamentos, nós melhoramos o quê? A efetiva necessidade, né? A contratação com a sua necessidade e sua execução. Então, esse monitoramento ele tem sido importante, por quê? Porque isso gera mais credibilidade também
perante o mercado, inclusive, né? O mercado vai entender ali que, opa, vocês estão comprando o que precisam mesmo, né? A sociedade como um todo. Bom, a implantação do sistema de custos da Apura SUS, que é um sistema que a gente está bem esperançoso de subsidiar de informações estratégicas, né, para a gestão sanitária. A gente está na terceira fase, está dentro ali da média dos hospitais, né, dos 41 hospitais. Então, a gente já teve a implantação das duas primeiras fases e agora está na fase de inserção de dados, 80% da terceira fase. Então, em breve, a gente terá um sistema que melhorará ainda a nossa capacidade de gerir custos. Tá? É algo implementado por toda a EBSER, os 41 hospitais, um sistema do próprio Ministério da Saúde. Mas eu, como servidor do Ministério da Saúde, nunca vi esse sistema. Então, isso é interessante, né? Do Ministério da Saúde, mas pelo menos no Rio de Janeiro, nunca vi ninguém usar. E a gente, a EBSER, aqui vai implementar agora, né? Já está nessa fase de implementação. Outra implementação muito importante foi a cultura de capacitação permanente. Então, ano passado, nós fizemos 9 meses seguidos de capacitação voltados para o time administrativo. Então, foram 9 meses desde planejamento estratégico, né? Então, fizemos workshops com ferramentas de planejamento estratégico, fizemos um workshop só voltado para o nosso regulamento de licitações e contratos, fizemos um workshop só para temas específicos de licitações e contratos também, sem ser do regulamento. E aí foi interessante que no ano passado a gente chamou, né, nós convidamos a Rede Federal de Saúde, institutos, hospitais, universidades do Estado, a PBNet participou com a gente, o Hospital de Juiz de Fora, o Hospital Antônio Pedro, Uberlândia. Então, tivemos participantes, vários colegas, de várias regiões do Brasil, inclusive. Então, só para vocês terem uma noção em termos de capacitação interna, nós tivemos 5 participantes das nossas capacitações, então foi um aumento aí de pelo menos uns 40%, 30%, 40%. Nós tivemos 4.436 participantes das capacitações do Jafri ano passado. E só as capacitações internas da gerência administrativa, focado principalmente na qualidade das contratações públicas nossas. Então, nós tivemos 706 participantes. Recurso de capacitação, recurso baixíssimo, R$ 45.000. Nós melhoramos a gestão do nosso recurso de capacitação, porque aquelas capacitações que não foram gratuitas, né, que nós adquirimos, esse ano de 2023 foi marcante porque o time contratou menos cursos, mas com mais participantes. Então, abrangeu mais colaboradores e temas mais aderentes à realidade do hospital. Por exemplo, nós tivemos uma capacitação muito interessante para chefias, na parte de inteligência emocional, então, quer dizer, que é um tema muito em voga, né? O gestor ele tem que saber só a questão técnica, ele tem que ter essa relação humana, capacidade humana, de inteligência emocional fortíssima. Então, tivemos uma capacitação para todas as chefias da gerência administrativa, que foi muito importante. Penso eu que, né, pela expectativa, a gente enxergou que a equipe gostou muito, né? Trouxe diversas reflexões. Bom, outra política do ano passado que foi muito importante para a gente foi a questão da melhoria da comunicação, que ainda tem muito que melhorar, né? A gente tem dificuldade realmente de comunicação, isso é normal, qualquer organização. Então, uma das medidas aí para tentar melhorar, além das conversas, de se aproximar, debater, entender, né? Uma pegada de empatia organizacional é muito importante também, já que nós temos um público muito diverso, com demandas muito específicas. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa capacidade. Realmente, uma instituição de saúde, geralmente, ela tem um tempo diferente, né, dos órgãos. Então, quer dizer, isso torna mais tensa a relação normal. E aí nós não criamos, né? Nós adotamos uma medida que já tinha sido no passado adotada pela GAS, pela Gerência de Atenção à Saúde. Nós gostamos da ideia e começamos a implementar também, da chamada GAD Informa, né? Então, informativos para todos os colaboradores, tanto em área de trabalho, e-mail, grupos de WhatsApp, né? De medidas mais simples possíveis, né? Administrativas, mudanças de rotinas e tal. Então, isso virou uma realidade aqui, né? A gente tem adotado rotineiramente. Principais licitações e serviços de 2023. Então, acho que um grande marco que nós tivemos logo ali em mês de setembro, que começou a vigorar o novo contrato, foi a terceirização do serviço de engenharia clínica. Era uma demanda que o Gafre já tentava contratar desde 2017. A gente não tinha uma empresa terceirizada de engenharia clínica. A gente tem um diferencial importante da MCE aqui, que não tem, por exemplo, no Ministério da Saúde. Posso falar isso de muita tranquilidade, que eu sou de lá. Nós temos colaboradores de carreira de engenharia clínica. Isso é muito importante. Porém,
o Gafri ele já estava muito defasado em não ter um serviço terceirizado, porque o parque tecnológico é gigantesco, né, passa tranquilamente de mais de 1.000 equipamentos, e a demanda, né, era impossível atender a demanda com um engenheiro clínico e 3 técnicos. Então, a partir do momento que terceirizamos o serviço e conseguimos também trazer mais engenheiro clínico de concurso, né, de carreira, nós saímos em uma média de 60 ordens de serviços atendidos por mês até julho, agosto ali de 2023, hoje beira de 215, né? Então, assim, mais que triplicamos, quase, né, 4 vezes a capacidade de atendimento. Então, com isso, a gente consegue não só priorizar melhor, mas atender muito mais rápido ali a demanda assistencial, e também foi muito importante ali na capacidade de a gente priorizar, inclusive, a modernização do nosso parque tecnológico. Então, é uma terceirização muito estratégica nossa, né? Então, foi fechado em setembro do ano passado. Ao mesmo tempo, quando a gente iniciou a obra do tomógrafo, como o Hospital da Freire tinha um tomógrafo só, por mais de 10 anos de uso, era um equipamento, inclusive, muito bom da Canon, mas já tinha 12 anos, 13 anos de uso. A partir do momento que ficou sem, né, a gente tinha que ter um plano de contingência, né? Então, nós traçamos desde o início do ano, quando andava a obra da tomografia, nós caminhamos para 3 medidas de contingência. Primeiro, foi negociado junto ao Hospital Federal do Andaraí, fica aqui registrado o agradecimento à gestão do Hospital Federal do Andaraí, que, de forma contingencial, a gente passou a enviar nossos pacientes lá para serem atendidos, né, para realizar o exame do equipamento do Hospital do Andaraí. Em paralelo, nós terceirizamos um serviço também de imagem, que ainda está vigente em contrato, então, ou seja, a gente só paga por demanda, então, quer dizer, não tem problema nenhum mesmo. A ideia é a gente ficar com esse contrato de contingência, porque se parar o nosso tomógrafo, tem um contrato aqui com uma empresa privada da região. Além disso, nós contratamos um serviço de remoção de pacientes também, além de ter nossa própria ambulância, duas ambulâncias, nós também terceirizamos um contrato com suporte à vida, porque e aí para atender mais rápido, às vezes tem um quadro técnico completo ali que precisa atender imediatamente, então a gente colocou isso como um contrato de contingência. Além disso, contratamos um novo serviço de coleta de resíduos com medição por quilograma para poder controlar melhor os gastos com resíduos. Fizemos uma nova contratação de controle de pragas e vetores. O contrato está em celebração de assinatura agora, para poder vigorar. Fizemos a contratação de um serviço completo tipo PAX, para poder digitalizar, virtualizar toda a parte de imagem nossa, fazer integração com a GHU e tal. Então, com isso, tornará muito mais digital, de fato, né, os exames do hospital. Contratamos um serviço de link redundante, o contrato já está vigente, já está funcionando, porém, a gente está aguardando só uma configuração de um analista de rede, porque os nossos analistas estão afastados. Então, a gente pediu para um analista de rede do Dr. Pedro, né, para poder configurar para esse contrato ele, de fato, funcionar plenamente. Então, na prática, isso é um sintoma que nós, colaboradores do HUGG, sentimos frequentemente, queda de internet ou por furto de cabo, ou rompimento, né, do cabeamento na região. E aí, esse link redundante ele tem a mesma velocidade do principal. Então, a ideia é que, mesmo o principal caindo, não haja nenhum prejuízo mais de internet. Tá? Vou até confirmar, mas estava para fechar agora já a conexão, a configuração para poder plenamente funcionar agora a partir de março. Terceirização de gestão de frota, essa licitação foi muito importante. A gente fez uma terceirização de gestão de frota pensando nas nossas ambulâncias e veículos, então combustível, lavagem, manutenção, e além disso foi um marco muito importante porque a gente fez em conjunto ao Hospital Universitário Antônio Pedro. Então foi a primeira licitação de serviços e é uma meta da nossa equipe aproximar e fazer mais em conjunto com os hospitais da região, e aí utilizamos esse serviço como para furar a bolha, né? Como algo ali, uma medida inicial, e foi ótimo, porque conseguimos trocar boas práticas, né? Formamos equipes multidisciplinares, pegamos boas práticas do Antônio Pedro também buscou boas práticas nossas, então, quer dizer, foi um sucesso essa licitação, o contrato vigorando, então, com isso, a gente passa a ter maior segurança com a nossa frota também.
Além disso, também, recentemente fechamos a licitação de lavanderia hospitalar com locação de enxoval e rastreamento por RFID. Ou seja, já vou pagar mais caro inicialmente nesse contrato, porém a gente vai passar a ter total controle do enxoval, porque é da empresa, né? O enxoval passa a ser da empresa, o hospital vai fazer a última compra de um enxovalzinho aqui por contingência, mas passaremos a ter controle total da empresa e a tecnologia RFID, fazendo uma comparação, é parecido com a tecnologia que as lojas estão utilizando, por exemplo, que você passa e já faz todo o leitor do enxoval, rastreamento, vai sair o nome de cada colaborador, então, quer dizer, será o controle total do enxoval e ficará por conta da empresa esse controle, esse rastreamento, e a gente vai pagar só o resultado, pagar só a pesagem junto com o enxoval e o rastreamento desse enxoval. Aqui o detalhamento da aquisição de imobiliários e computadores. Então, esse ano nós compramos 67 armários, 45 mesas de trabalho, 77 gabineteiros, 23 longarinas, 167 cadeiras de escritório. Então, tudo isso ainda está programação de entrega, tá, pessoal? Sempre aos pouquinhos, porque a gente não pode estocar muito por deficiência de espaço e também por questão de segurança também, tá? Então, 18 cadeiras de reunião, 155 computadores e 10 notebooks. Os computadores todos chegaram, tá? Então, estão sendo configurados e distribuídos pela nossa área de TI. Mas uma demanda aqui latente de todos nós, colaboradores da UGG, é a questão da carência de cadeiras, principalmente. Então, foi uma compra importante no ano passado, dentro do orçamento de emenda parlamentar. Então, em breve chegarão as novas cadeiras. Principais ações de manutenção, tá? Temos uma linha do tempo aqui rapidamente, só para poder entender, né, quais foram as principais ações e qual, logo de cara, um fator muito limitador das nossas intervenções. Nosso contrato é muito baixo. É um contrato que 128 mil por mês, com 15 mil de peças, não chega a 150 mil em média por mês. Então, temos um pedreiro, um pintor nesse contrato, é um contrato enxuto, com uma questão de orçamento lá atrás ter sido estrangulado, e agora a gente está negociando melhorias de orçamento e, ao mesmo tempo, melhoria dos contratos. Então, esse é um contrato que passará por um aditivo para poder melhorar a capacidade de intervenção dentro do hospital. Mas, ao mesmo tempo, foi possível fazer tanto reforma do antigo INE, implantação do SPA em janeiro de 2023 e do almoxarifado de manutenção predial. Fizemos reparo da Câmara Mortuária e do telhado da pediatria em fevereiro de 2023. Março de 2023 foi entregue a nova sala da engenharia clínica. Em abril foi feita conclusão de reparos nos espaços de almoxarifado. Fizemos a reforma do ambulatório de pediatria em maio de 2023. A intervenção no ar-condicionado geral, do central do Centro Cirúrgico Geral, no de 2023. Foi feita a implantação do novo satélite, o serviço de hotelaria e desmobilização do antigo tomógrafo, em setembro de 2023 também. Novembro de 2023, adequações do Hospital Dia e reabertura da 10ª enfermaria, importante também. Em dezembro, concluímos a intervenção do ar-condicionado do Centro Cirúrgico Geral e reformas da 6ª enfermaria, farmácia e imunologia. E além de atividades continuadas, como reestruturação da rede elétrica e substituições de quadros de distribuição, isso é muito importante também. Houve um foco muito importante em segurança, né? Então, a equipe de engenharia elétrica cuidou de fazer uma melhoria, né, e diminuir os riscos da parte elétrica, instalação de proteção elétrica em parede de ar-condicionado, redistribuição de equipamentos de ar-condicionado, ou seja, a nossa equipe de engenharia mecânica vem mudando, né, os aparelhos para poder não só aproveitar melhor a potência de acordo com cada espaço, mas também otimizar a questão do consumo de energia. E, além disso, substituição de tampas de bueiro, jardim interno, bates e estacionamento, que era um grande foco de vetores e pragas, e, além disso, também questão de segurança. Tá? Então, um trabalho continuado para poder reduzir dentro do orçamento disponível de hospital, reduzir a demanda reprimida de infraestrutura. Então, principais contratações na parte de infraestrutura. Vou citar aqui o sistema de GLB, que é uma orientação da auditoria para poder regularizar, por exemplo, a questão de gás aqui no hospital. A contratação de manutenção de subestação de geradores, né? Uma empresa de manutenção, houve uma nova empresa que abrangiu mais serviços que o contrato antigo, mas mesmo assim está previsto a gente fazer uma reforma da subestação para reduzir nossa conta de luz e a capacidade de aumento também de carga. Sistema de CFTV também, que houve uma participação muito importante da infraestrutura, que melhorará a segurança e monitoramento.
cabeamentos estruturados ambulatórios, setor 2, para expansão da utilização da GHU no hospital, aquisição de 68 aparelhos de ar-condicionado, aquisição de 2 câmaras mortuárias, além da finalização da obra do novo espaço da hemodiálise, está finalizado em março de 2023, uma licitação que ocorreu em 2020, né, início do contrato 2021, então fechou agora em março de 2023, foi uma obra com uma série de complexidades e alterações de projeto, né, então foi muito bem conduzido pela equipe de fiscalização, e aí conseguimos, né, fechar agora em março de 2023. Além disso, é o tanque do novo tomógrafo. Como assim, tanque? Foi uma contratação integrada, empreitada integral, em que o consórcio vencedor, que é composto pela Philips e, se não me engano, a MHA, exatamente se é esse nome, mas o consórcio vencedor ficou responsável pela obra, a disponibilização do equipamento, instalação e 10 anos de manutenção incluído no valor. Então, ou seja, a obra sozinha custará, né? Na verdade, que a gente ainda não pagou, só vai pagar após a liberação, R$ 931 mil. O equipamento saiu a 2,5 milhões e esse valor já pegará Multi. Obrigado, Zé. Estava esquecendo o nome da empresa, não é MH, não, é Multi, Philips Multi. Então, esse contrato ele pegará já a manutenção total junto com o equipamento e a obra. Então, ou seja, o contrato como um todo deu 3,5 milhões, vou colocar aqui arredondando. Só o equipamento sozinho, se a gente fosse comprar, daria 2.400. Fora a obra, fora uma manutenção que sairia menos de R$ 20 mil por mês, 9 anos, porque o ano seria garantido. Então, quer dizer, foi um sucesso essa licitação promovida pela FCE, centralizada. Então, envolveu 14 hospitais universitários e o nosso está na primeira onda de hospitais que terão novos equipamentos. Tá? Se não for o primeiro, deve ser um dos 3 primeiros que terá o equipamento instalado pela nova... É o equipamento Philips, 64 canais, com tecnologia de ponta, e que é bem aderente à nossa realidade. Bom, e aí como foi adotada a questão da metodologia de planejamento, né? Foi interessante porque a gente, a partir dos workshops de planejamento estratégico que nós tivemos em janeiro de 2023 e agora em janeiro e fevereiro de 2024, cada área administrativa passou a adotar uma ferramenta de planejamento estratégico. E uma que foi amplamente adotada foi a matriz GUT, para as áreas vinculadas à DLH, que é a Divisão de Logística e Infraestrutura. Então, a partir da matriz GUT, que é a matriz que promove, né, que permite a gente avaliar a gravidade, urgência e tendência, e traz a capacidade de priorização, também é conhecida como matriz de priorização, nós passamos a ter maior capacidade de empregar nossos esforços e também de gerir melhor nosso orçamento. Porque a partir do momento que a gente sabe, começa a dominar a nossa força de trabalho, com recursos e prioridades, a gente consegue ter uma ação mais assertiva. Então, aqui é só um exemplo, claro que eu vou ler aqui, não, mas é só um exemplo que a área de infraestrutura adota muito bem, a matriz GUT está sendo aprimorada cada vez mais, a área de engenharia clínica, a área de hotelaria, a área de serviços gerais. Então, quer dizer, a gente tem a aplicação da matriz GUT em diversas áreas demandantes da nossa equipe administrativa e permite a gente ter uma assertividade melhor. E aí, alguns indicadores que demonstram isso. O primeiro indicador que eu queria demonstrar aqui de racionalidade processual, então, por exemplo, hoje, a nossa gerência administrativa trabalha com relatórios gerenciais mensais desde janeiro de 2023. Então, cada área é obrigada a desenvolver indicadores. Pelo menos um indicador que seja. Só um número importante é que dentro da gerência administrativa nós temos cerca de 100 indicadores em diversas áreas. Mas claro que a ideia aqui não é mostrada hoje, porque tem muitos aqui que talvez não seriam úteis aqui para esse propósito. Mas, por exemplo, indicadores de racionalidade processual, que chama muita atenção, né, a equipe do setor de administração, ele é uma equipe que cuida, né, uma das suas atribuições é analisar a conformidade processual, para poder prosseguir uma licitação ou não. Então, tem os modelos, checklists, documentos que têm que ser seguidos, e essa área, setor de administração, ela é responsável por essa análise. Ela faz um filtro para saber se tem a conformidade legal para andar ou se aquele processo precisa ser jurídico ou não. Nós temos pareceres parametrizados que dispensam algumas idas à consulta jurídica. Então, essa área ela faz esse cuidado. Então, houve um trabalho muito forte em racionalizar o processo. Essa área, acho que ela faz um meio de campo muito importante. Então, em média, em 2022, gastava 15 dias para fazer uma análise do processo.
Em 2023, a média passou para 4 dias. Já um outro indicador muito importante, né, que do lado da SAD faz esse controle, o quantitativo de processos que nós remetemos ao jurídico, desde perguntas e processos licitatórios, nós enviamos 47 em 2023, mais do que em 2022. Mas o tempo de resposta, ou de análise, reduziu de 14 para 11 em 2023. Então, a gente tira algumas conclusões importantes. Primeiro, a equipe jurídica, né, também parceiro muito estratégico nosso. Então, sempre quando a gente tem qualquer urgência, a gente entra em contato com o time, registrar aqui o agradecimento por toda a parceria e acho que assim, eu participei de algumas reuniões foram sensacionais, todos muito didáticos, sempre proativos e sempre abertos a escutar nossas demandas hospitalares. E reduziu para esse tempo também pela qualidade da instrução processual. Podemos tirar essa conclusão. A partir do momento que a gente melhorou a instrução, a qualidade, reduz também a necessidade de tempo ali de uma apreciação jurídica. Mas esse último indicador aqui, eu acho que reflete muito bem o cuidado na racionalidade processual. Em média, nossas licitações em 2022 chegavam quase 200 dias em média, da abertura até a homologação da licitação. Ou seja, a gente está falando aí de 7 meses, já, 6 meses e meio para 7 meses. Vamos botar 7 meses que durava uma licitação. Em 2023, nós passamos, em média, para 133 dias, ou seja, vamos botar 4 meses e meio, né? 4 meses e alguns dias. Nossa meta é reduzir mais ainda, mas já houve uma queda importante, né? Se a gente botar aqui em percentual, a gente está falando aí de pelo menos 40% de redução, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, foi um esforço muito importante de todas as áreas administrativas para poder gerar maior racionalidade. E outro indicador que eu acho que é muito relevante para a gente que atua aqui na área administrativa é a questão do indicador de segurança jurídica que nós temos. Esse ano de 23 aumentou, inclusive, os instrumentos contratuais. Nós passamos a ter 122 instrumentos contratuais, desde termos de comodato, até saiu repetido aqui agora que eu vi, né? Depois que a gente revisa, né, tem termos de comodato repetido aqui, mas desde termos de comodato, apostilamento, aditivos, termos contratuais. Não, tá certo, termos de contrato e comodato, aí eu que ligo eles. Então, contrato, comodato, aditivo e apostilamento, nós tivemos 122 em 2023. Porém, nenhum processo nosso foi judicializado, questionado pelo Tribunal de Contas da União, nem pela Controladoria Geral da União, e nem por auditoria interna, qualquer tipo de problemas em termos de produção, preço. E, além disso, o hospital se orgulha de não ter contratações emergenciais já no prazo de quase 4 anos. Então, quer dizer, continuamos mantendo a meta, né, de não ter contratações emergenciais. E isso é um baita indicador de segurança jurídica das contratações. Chamando a atenção aqui e mostrando o nosso panorama de contratações. Outro indicador muito importante é que nós fizemos, em 2023, 114 pregões, 1.637 itens listados, com uma taxa de aproveitamento de 79%. Mas quando a gente olha as modalidades que a gente considera, né, a gente chama de excepcionais, ou seja, aquilo que a legislação coloca aqui tem que ser, né, exceção, não pode ser uma regra. Né? A regra na Constituição é licitar. Então, por exemplo, a chamada carona, a ata de dispensa ou adesão, nós caímos de 25 adesões no ano de 2022 para 10 adesões em 2023, tá? Ou seja, uma redução de 60%. Temos de dispensa de licitação, de 57 para 13 processos, redução de 77%. Inexigibilidade, que é comum, inexigibilidade, manutenções são, no geral, por inexigibilidade, manutenção de equipamentos, mas mesmo assim houve uma redução de 16% para 26 processos. E com o aumento em licitações, isso é muito importante. Ou seja, mostra que a exceção, né, as modalidades excepcionais, vou colocar dessa forma, de fato, elas aqui no CAFRE, elas são exceções. Né? A regra está com uma taxa de aproveitamento importante, pregão quase 80%, uma economia estimada de 23 milhões e meio, mas essa economia estimada, vou comentar, é estimada por todos os processos, quer dizer que dentro do próximo orçamento eu inclusive tudo, mas todos os processos licitados, houve essa economia estimada entre o valor de referência com o valor homologado, mas eu vou discutir esse valor daqui a pouco com vocês para entender melhor. Em termos de pregões homologados, nós aumentamos de 22, tinha 79 pregões que
Foi um ano também importante, temos um plano de contingência e vários pregões importantes saíram em 22, mas em 23 ainda houve um aumento para 86 pregões homologados, finalizados dentro do exercício, ou seja, aumentou quase 9% dos pregões homologados de um ano para outro. E aí, outro panorama importante, em termos de processos licitatórios, né, para compor um quantitativo de 114 pregões. Então, fechamos 86 em 2023, 3 foram arquivados, né, por motivos, pode ser por não aderir exatamente à realidade do hospital, tal. Um foi deserto, quer dizer que não houve participante, 3 fracassados, a licitação tudo fracassada, por motivos, seja por os licitantes não atender a documentação ou não atenderem preço. Tivemos substituições de 10 licitações, às vezes é um problema de grade e tal, e 11 licitações continuaram em prosseguimento agora, a partir de 2024. Quantidade total de itens, né, houve uma redução de itens em relação ao 22, isso é muito importante, porque a gente tem mais capacidade de atendimento, né, e abastecimento do hospital, mas com redução de retrabalho. Isso quer dizer que diminuímos os itens que não são realmente, de fato, utilizados no hospital. Porém, aí vem um número que chama a atenção da nossa equipe, né, que nós licitamos, se a gente botar o valor total estimado das licitações, nós licitamos quase 190 milhões, 186 milhões e meio. Mas nosso orçamento é muito menor que isso. É normal licitar pelo menos o dobro de orçamento. Isso é normal porque você cria atas de backups e tal, né? Isso faz parte. Mas como a gente licitou quase 4 vezes o orçamento, isso mostra ainda que temos um índice alto de retrabalho, né? Então tem como a gente racionalizar bem nossas ações ainda para 2024. Então, por isso que a economia de 23 milhões, dentro do valor estimado das licitações, ou seja, de 186 milhões, caiu ali para a faixa de 163 milhões, isso quer dizer que a gente ainda tem um valor considerável para melhorar ali nas nossas grades, em termos de quantitativo de itens e tal. Tá? Então, isso é algo para esse ano. Mas queria chamar a atenção que foi implementada uma prática muito importante de negociação na fase de julgamento. Então, nossa equipe de pregoeiros e pregoeiro, eles são bem rigorosos em negociações na licitação. O nosso valor de sai enxuto, mas mesmo após a disputa de lance, os pregoeiros passam por essa negociação. Então, quase R$ 1 milhão em negociação no ano de 2023. Isso é um valor muito importante, por quê? Porque a nossa estimativa já sai enxuta, né? A gente usa o orçamento sigiloso que é a regra da empresa. Então, a tendência é que as empresas ainda briguem mais pelo lance final, e além disso, ainda há uma economia de R$ 1 milhão em negociação, meramente pela capacidade dos nossos pregoeiras, né, com o apoio da equipe técnica. Então, quer dizer, isso é importante porque isso mostra como também otimiza melhor o orçamento, né, a partir dessas negociações. O panorama aqui, comparando com 2022, aumentamos em 21% o número de licitações, com 9% de aumento de pregões concluídos, melhoramos a taxa de aproveitamento da licitação, então, ou seja, há ali a partir do momento que reduz o prazo do processo licitatório, que reduz ali o custo processual, a gente consegue melhorar mais a aproveitamento dos itens. O que quer dizer isso? Quer dizer que foram quase 80% dos itens concluídos, de fato, homologados dentro de uma licitação. Isso é um percentual interessante. A ideia é a gente aumentar agora o patamar também. Vamos tentar chegar a 85% esse ano. E o tempo médio para a conclusão, dentro da área de licitações, houve uma queda também. Ah, mas não foi tão significativa, caiu 3%, mas se a gente pensar no número de processos, houve um aumento de 21% de processos, com a mesma equipe. Então, quer dizer que a equipe está sendo mais eficiente também, porque recebeu mais licitação e, mesmo assim, em média, conseguiu diminuir o prazo de conclusão dos procedimentos licitatórios. Bom, outra prática muito importante que se dá a nível de gestão e fiscalização de contratos, eu queria chamar a atenção aqui, nós temos uma área muito estratégica que né, um mérito muito importante, tanto a estrutura EBSER, como também a nossa equipe que conduz, que é a Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, que faz uma análise muito rigorosa, desde o planejamento até a licitação e a gestão de fiscalização do contrato, das planilhas de custos dos prestadores. Então, reanalisando as planilhas de custos, avaliando, negociando, houve um retorno de praticamente 930 mil dentro dos contratos já enxutos que são no hospital. Então, nossos contratos são enxutos, não tem problema de preço no geral, mas mesmo renegociando, discutindo, reavaliando as planilhas, houve ali um retorno de praticamente 930 mil no orçamento. Então, quer dizer, isso é mais dinheiro para quê? Para medicamentos, para serviços, para material médico hospitalar.
E, além disso, na hora que nossa área de contratos vai prorrogar o contrato, também a nossa área da unidade de contratos faz a negociação dos índices de reajuste. Então, verifica a possibilidade do prestador de fato reajustar o seu contrato, né, de absorver aquele índice ou de alguma redução. Então, já os contratos enxutos, né, que naturalmente seriam reajustados, a área de contratos ainda conseguiu ali mais R$ 103 mil digamos, né, de abdicação dos prestadores em relação aos reajustes. Então, a gente está falando de R$ 1 milhão ali de retorno só na prática de gestão e fiscalização de contratos. Tá? Então, isso é um ponto importante. Se a gente juntar 1 milhão daqui, mais 1 milhão de negociação na inflação, a gente está falando de otimizar 2 milhões do nosso orçamento, e são 2 milhões a mais para quê? Para insumos. A gente melhora a compra de insumos. Então, esse ano foi um ano que nós avançamos muito. Nós saímos de um patamar de 8 milhões de insumos para 12 milhões de insumos em 2023. Além disso, né, nós temos uma cultura muito forte aqui do processo sancionatório. Né? Então, só no ano de 2023 foram 54 processos sancionatórios em andamento. Então, nós suspendemos empresas que não atendem realmente o contrato, que de fato ali não cumprem, né, as regras contratuais, e, além disso, multas, advertências. Mas isso também tem um caráter pedagógico muito importante. Né? Ou seja, a tendência é que a gente tenha capacidade de atrair melhor os nossos prestadores. Isso é um ponto muito importante. Isso mas quer dizer que não tem gente que atrasa, ou de repente algum problema, como a gente está tendo, né, recentemente com o prestador da empresa de limpeza e tal? Sim, pode termos problemas, mas nós temos a capacidade de resposta. A cultura organizacional e a cultura regimental permite que a gente, né, aplique e dê resposta rápida. Então, isso é um ponto importante. E aí, todo esse trabalho só faz sentido, né, na parte de gestão orçamentária, de racionalidade, se tiver impacto no ensino e na assistência. Se não tiver nenhum impacto, não faz sentido nenhum. E aqui a gente fez um cruzamento, utilizando principalmente o sistema de mapa cirúrgico hospital. Esse sistema, inclusive, é um sistema que ganhou prêmio no Tribunal de Contas da União, então, mérito aí da equipe da GEP, da GAS, que desenvolveram esse sistema. Ele virou referência, inclusive, para outras unidades, se não me engano, em 2022, que foi esse sistema. E a gente fez um comparativo de 2 indicadores importantes que fazem parte do mapa estratégico da empresa, que é a parte oncológica e também saber a questão da nossa produção cirúrgica. Quando a gente compara em 2022, 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, o hospital teve 3.375 cirurgias programadas e realizou 2.356 cirurgias, ou seja, nós tivemos quase 1.000 cirurgias, 977 suspensas, com um índice de suspensão de 29,3% das cirurgias, por diversos motivos que eu vou mostrar daqui a pouco. Quando a gente passa para 2023, a gente vê de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, nós tivemos 4.315 cirurgias programadas, com 3.320 cirurgias realizadas, ou seja, praticamente 1.000 cirurgias a mais de 2022 para 2023, com 976 cirurgias suspensas. Daqui a pouco eu vou falar os motivos. Ou seja, a taxa de cirurgias suspensas reduziu de quase 30% para 22%. E nós aumentamos praticamente 1.000 cirurgias. O quanto de aumento de orçamento? 12%. Então, a gente está falando de um aumento de 40% do nosso atendimento cirúrgico, um aumento orçamentário bem menor em termos de percentual. Isso mostra, então, que nosso trabalho está fazendo algum sentido. Além disso, quando a gente verifica os motivos de suspensão, né, que são disponibilizados dentro do próprio sistema, em 2022, o motivo majoritário era falta de material. Pelo menos 156 cirurgias foram canceladas por falta de material. Então, isso é algo diretamente ligado à nossa atuação. Então, a gente focou, pelo menos na nossa aqui da gerência administrativa, em diminuir o máximo possível. Né? O desejável sempre é o zero, seguro, mas diminuir dentro das medidas de racionalidade, dentro de uma capacidade de gestão de estoques, do time, né, da parte de suprimentos, né, em todas as áreas envolvidas. Então, quando a gente compara para 2023, nós reduzimos 40% do motivo de suspensão, já não tirou mais o motivo principal. Então, em 2023, 85 cirurgias foram canceladas por falta de material.
a ideia é chegar próximo de zero, né? Mas já houve um avanço importante, reduzindo de 40% a questão do problema de material, com aumento de praticamente 1.000 cirurgias. E, além disso, quando a gente analisa a oncologia, isso é muito importante, tá? O atendimento ambulatorial disparou de 21 para 22, né? 21 e 22 foi um aumento muito significativo. Para 23 aumentou pouco, 3%. Porém, quando a gente analisa o perfil de cirurgia oncológica, aí foi um aumento bem importante, né? Nós tivemos um aumento de 23% de cirurgias oncológicas, ou seja, que é o que está dentro do nosso mapa estratégico, porque é realmente a doença do século, né? Essa é a realidade. Então, é o perfil assistencial que tem que ser realmente ali focado e tal. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho, né? Isso é o time da Gerência de Atenção à Saúde, e isso impacta diretamente também com o nossos suprimentos em si, né? A nossa logística, suprimentos, porque começa a utilizar mais materiais, mais medicamentos e tal. Então, há outras complexidades que acabam envolvendo o nosso consumo, né? E, então, quando a gente faz esse link com o impacto na produção assistencial com o orçamento, então, se as medidas de de racionamento ou racionalização administrativa não fizerem efeito na assistência, realmente tem alguma coisa errada. E a gente conseguiu enxergar que houve sim um impacto positivo. Nós conseguimos reduzir cerca de 25% de cirurgias canceladas, né? Então, como um todo, né, o GAFRE saiu de 29 para 22, quase 30 para 22%, então, proporcionalmente 25%. Redução aproximada de 45% de cirurgias canceladas por motivo de falta de material. Então, a falta de material não passou, foi tratada e não é mais o motivo principal de cirurgias canceladas. Aumento aproximado de 23% nas cirurgias oncológicas e aumento aproximado de 40% de cirurgias como um todo, ou seja, 964 procedimentos cirúrgicos a mais de 23 para 22, com um orçamento bem menor em termos percentual, né, de aumentos. Então, conseguindo, né, o balanço que a gente faz em 2023 é que houve, de fato, um racionamento de gastos, né, então conseguimos potenciar melhor nosso orçamento, que não é, ó, então, fazendo um comparativo rápido, nós somos hoje um órgão federal que tem menor orçamento disparado. Se a gente for comparar com outro hospital que a gente atende mais, inclusive, hoje nós temos 45 milhões de custeio e esse outro hospital 215 milhões. Então, a gente consegue atender mais do que, né, um orçamento bem inferior à média de um dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então, conseguimos observar uma evolução no controle junto com a comunicação, né, isso que é um ponto muito importante, eficiência administrativa em pleno desenvolvimento, credibilidade perante os stakeholders, então, os órgãos de controle, né, a sociedade como um todo, a gente consegue chegar a uma credibilidade melhor. Aumento consistente na produção assistencial, isso é um ponto importantíssimo. E hoje, né, em 2023, a gente alcançou, né, segundo a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, primeiro lugar da rede federal do Rio de Janeiro, que mais ofertou vagas ao Singeli, né, em 2023. Então, isso orgulha muito, porque alinha ao nosso objetivo, realmente, a nossa missão de ser 100% SUS. Né? Então, com recurso público, 100% recurso público e 100% SUS. Tá? Então, acaba com qualquer tipo de falácia que isso aqui se trata de alguma privatização, não. Isso se trata de gestão, isso se trata de racionamento de gastos, é atender mais com menos, é atender com mais qualidade com menos recursos. Tá? Então, esse é o... Eu posso falar como servidor do Ministério da Saúde que muito me orgulho em trabalhar e servir com todos vocês, porque isso a gente já começa a acreditar no propósito. Né? Esse é o nosso propósito, atender mais com menos. Tá? E aproveitar aqui e fazer um agradecimento, que as chefias da área administrativa representam os seus colaboradores, né? Não daria para falar os 123 colaboradores, mas queria agradecer aqui ao Vinícius Gomes, né, o chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, a Beatriz Mendonça, Silvana Quadro, que estão colocando os nomes de quem participa, quem geriu cada ano, né, as suas divisões e setores e unidades, ao Paulo Andrade, ao Maurício Pereira, como DAF, ao Roberto Leandro, na área de setor de administração, Jariomar Júnior, no setor de contabilidade, José Carlos, José Fernando, Carlos Martins, setor de infraestrutura. Alguns nomes eu estou pulando porque eu já li em cima, tá, gente? Então, para não ficar repetindo os nomes, porque alguns colaboradores exerceram outras funções durante o período. Renan Garrido, Euler Pimentel, serviço de engenharia clínica, Thalita Gomes e Renato Martins,
setor de suprimentos, Wilton Ferreira, no setor de hotelaria, Fabrícia Guimarães e Juliana Couto, na unidade de desenvolvimento de pessoas, Aline Silva, na unidade de administração de pessoas, Douglas Silva e Clístenes Nini, da unidade de segurança, de saúde ocupacional e segurança do trabalho, Marcos Padilha, Olívia Silva, Ana Peion, a Renata já falei, né, da unidade de planejamento e desenvolvimento histórico. Agradecer aqui o Leandro Vieira, a Olivia já falei, Daniele Gonçalves, da unidade de serviços gerais, Maria Fátima, da unidade de patrimônio, Rodrigo Blinda, da unidade de compras e licitações, Leandro já falei em cima, a Karina Barbosa, foi da unidade de contratos, o Cheverry Neto, da unidade de fiscalização administrativa de contratos, a Vera Azevedo e a Patrícia Lemos. Tá? Todos fizeram realmente ali, todos fizeram um trabalho muito importante. Claro que temos muito que avançar. Isso aqui, o objetivo aqui não é dizer que estamos no paraíso de forma alguma, tem muito que fazer, mas o propósito desse tipo de reunião, e mais uma vez, tá, pessoal, eu vendo aqui o nome das chefias, todos os colaboradores possam se sentir aqui representados, tá, porque acho que quem faz realmente o resultado são os 1.500 colaboradores do GAFRE, tá, e a ideia aqui é só falar dos representantes da área da GAD, e espero que todos se sintam abraçados aí pelo trabalho que foi feito, e a entender que isso tem que ser uma prática constante do GAFRE, todo mundo aqui tem que saber cada centavo utilizado no hospital, tá, gente? Então, essa foi a grande proposta aqui da prestação de contas. E aproveito agora para abrir para dúvidas, peço desculpas de não ter aberto lá atrás, Douglas, mas é porque, como eu sabia que o conteúdo era extenso, então, para poder não ter o risco de não conseguir apresentar tudo, tá? Então, fica à vontade aqui, tá, gente, para perguntas. Douglas tem levantado a mão, fica à vontade, Douglas. E outros colegas também. Douglas está aí? E agora me deixa no vácuo, pessoal. Vamos lá. Doutor João, acho que o Douglas desistiu de fazer pergunta. Gente, alguém mais quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Eu estou extremamente satisfeito, Vinícius, aí, com a tua apresentação. Obviamente, a gente sabe que é uma apresentação longa, prestação de contas não é apenas pro forma, você tem que realmente mostrar. Eu acho que a nossa comunidade tem que compreender e tem que buscar, tem que participar. Isso faz parte desse processo, né? A prestação de contas não é apenas o gestor mostrar os dados para a comunidade, mas a comunidade tem que participar e tem que questionar. A gente está aqui à disposição para responder a todos os questionamentos da nossa instituição, do nosso hospital. É importante que as pessoas realmente se sintam parte desse processo, compreenda como funciona. A fusão do nosso hospital a um hospital do Ministério da Saúde, tá? E espero, né, tenho confiança que isso evolua e, caso aconteça mesmo, de fato, os desafios serão maiores. Então, essa prestação de contas, essa etapa que o Vinícius já apresentou hoje, nos deixa mais confiantes em enfrentar novos desafios. Então, gostaria de contar com a continuidade da colaboração de todos, não só da administração, mas a administração principalmente, mas de todos também, da assistência, para que a gente continue evoluindo, melhorando, e é assim que a gente vai para frente. Muito obrigado e está de parabéns. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Então, qualquer dúvida também, a gente fica à disposição. Essa apresentação ficará gravada e disponível.
A apresentação também será disponibilizada, tá, doutor João? Acho que é importante também, qualquer cidadão tem acesso. E, mais uma vez, agradecer a confiança e o trabalho de todos. Acho que os 1.500 colaboradores do hospital, né, são realmente muito comprometidos à nossa instituição, ao nosso propósito. Então, isso aqui nada mais é do que mostrar o trabalho de todo mundo, né? Então, e prestar conta da sociedade. Agradeço a todos. Obrigado, doutor.